A paz do Senhor, igreja. É muito bom estar aqui com vocês e é uma honra poder ter sido chamado aqui para ministrar um tema muito importante para mim, principalmente na minha caminhada cristã, porque foi um dos pontos que Deus mais tratou comigo ano passado e que, graças a Deus, todo dia tem sido um dia de crescimento, um dia de aprendizado em constância com Cristo. E esse assunto é muito necessário na vida cristã, porque é um dos assuntos que muita gente tem muita dúvida, um dos assuntos que muita gente tem muita dificuldade em se manter constante e ter um entendimento real do que quer dizer. Então o tema que eu vou estar ministrando hoje é sobre fé para a santidade e a importância da santidade para o cristianismo. Então quero começar em 2 Coríntios 6, versículo 17. 2 Coríntios 6,17 fala assim: portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, agora no capítulo 7, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Então, quando a gente fala sobre santidade, muita gente já pensa naquele negócio de não posso fazer isso, não posso fazer aquilo porque eu tenho que ser santo como Deus é santo. Ou Jesus é santo, Jesus é perfeito, Jesus é puro e só Ele é santo. No entanto, a gente tem que entender realmente o que santidade significa para que a gente possa andar nela. Porque se a gente não souber o que é a santidade, a gente realmente não tem compreensão daquilo que a gente tem que andar e fazer para poder estar dentro da palavra. Em Êxodo, quando Deus explica a Moisés a construção do tabernáculo e aos objetos que devem ser utilizados para a construção daquele tabernáculo, para o templo do Senhor, ele vai especificar alguns objetos, 7 objetos, que serão considerados santos para estarem na casa do Pai, na casa de Deus. No entanto, se a gente parar para pensar, santidade, quando a gente pensa em santidade, a gente pensa em Deus. A gente pensa no Espírito Santo, a gente pensa em Jesus, a gente pensa em pessoas, seres vivos. Então, como é que um objeto pode ser considerado santo? Porque ele é puro, digamos assim. Mas, necessariamente, esse objeto não é puro, porque ele pode ter poeira, pode se sujar, e aí tem que fazer a limpeza. Então, esse objeto, necessariamente, não é puro em si. Ou é um objeto perfeito, sendo que naquelas épocas as condições de produção não eram tão boas. Principalmente na época, se vocês lerem Êxodo, vocês vão ver o que é que estava acontecendo no povo de Deus. Então, pode ter algum objeto com algum amassado aqui, alguma coisa ali. Então, o objeto em si, a gente não pode ter certeza que ele era realmente perfeito na sua construção. Então, por que esses objetos eram santos, se a gente não tem certeza se eles eram realmente perfeitos e puros? Porque santo não significa apenas perfeição e pureza. Quando a gente vai para a palavra original de santidades, a gente encontra a palavra kadosh. Kadosh significa, na tradução, separado. Então, santo não é realmente a perfeição em si. Santo é aquilo que é separado para o ministério de Deus. Então, se aqueles objetos eram santos, é porque eles foram separados para serem usados apenas no tabernáculo, para o templo de Deus, para o serviço do Pai. Então, quando a gente entende que santidade está relacionado à separação, a gente se pergunta, separação do quê? A gente foi separado de algo para servir outro algo. Então, a gente foi separado do mundo para servir a Deus. Quando a gente entende que santidade é separação, a gente entende que tem que haver uma mudança de atitude, uma mudança de mentalidade, para que a gente possa sair daquilo que a gente era, se separe totalmente do nosso antigo homem e encontre um novo, e se entenda como um novo, a nova criatura que Deus nos criou para ser. Então nós fomos separados para servir a Deus, e a partir do momento que a gente é separado para servir a Deus, nós nos tornamos santos para Deus. Por quê? Santidade significa separação para o serviço na casa do Pai. Então, se você foi separado para servir a Deus, se você foi separado para um propósito, você é santo. Como assim? Calma. Não, eu aprendi na EBD, todo domingo de manhã, quando eu era pequeno, que eu sou pecador.
Como assim eu sou santo? Não, está errado isso, tem alguma coisa errada. A gente vai entender isso mais para frente. Então, se eu sou separado para servir a Deus, se eu deixei de fazer alguma coisa, é porque eu tenho que entender que eu tenho um propósito. Então, eu tenho um propósito e eu fui separado por Deus da minha antiga vida para poder alcançar esse propósito. E se eu quero alcançar esse propósito, eu tenho que deixar de fazer algumas coisas para que esse propósito seja alcançado com sucesso. Digamos que você trabalha e nesse trabalho tem uma meta, um alvo para ser executado. E você tem que fazer um trabalho diário, digamos de 2 horas, naquele projeto para que ele possa ser alcançado em um prazo específico. Você tem que deixar de fazer algumas coisas, de descansar um pouco mais, de dormir um pouco mais no seu cotidiano, para que esse projeto seja alcançado no futuro, não é? Quando a gente entende que a gente tem que deixar de fazer algumas coisas visando o objetivo, visando o propósito em si, a gente entende que, querendo ou não, mesmo que a gente queira dormir mais cedo, para acordar mais tarde, a gente não pode porque a gente tem um objetivo para alcançar. Então, quando eu penso assim, no meu relacionamento com Deus, eu entendo que eu vou ter que deixar algumas coisas que eu fazia antes para poder alcançar aquilo que Deus tem para mim. E esse é o objetivo da nossa vida comum. E por isso é tão importante a gente descobrir o nosso propósito e os planos que Deus tem para nós agora. Porque eu, sabendo o meu propósito, para aquilo que eu fui chamado, eu posso entender por que eu não posso fazer algumas coisas. E aí fica mais fácil. Porque querendo ou não, a gente tem que obedecer a Deus. Mas quando a gente entende o porquê a gente tem que obedecer, fica mais fácil, porque pelo menos a gente não fica, mas por que Deus, por quê? Fica perdendo tempo murmurando. Então é muito importante a gente entender isso. E quando a gente fala sobre santidade, a gente se depara com alguns problemas na vida cristã, no conhecimento cristão em geral, no conhecimento comum em geral. Porque muitas pessoas têm alguns preconceitos. O que é preconceito? Pré-conceito, conceito formulado antes de saber verdadeiramente estudar aquele assunto. Então, algumas pessoas têm alguns preconceitos estabelecidos em relação à santidade. E o primeiro problema, o preconceito número 1, digamos assim, é que muitas pessoas vinculam santidade à palavra não. Santidade significa não posso. Não posso fazer isso, não posso mentir, não posso matar, não posso roubar, não posso usar tal tipo de roupa, não posso ouvir tal tipo de música, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso ter tipo de amizade, não posso. E aí a gente acaba se prendendo em várias leis, normas e regras, achando que estamos sendo santificados por conta desses nãos. Sendo que a santidade, na verdade, está relacionado com um único sim. O sim que a gente deu para o amor de Deus e o sacrifício que Ele fez na cruz, que deveria ser nossa. Então, quando a gente entende que não são vários nãos, mas que é um sim, eu posso mudar minha forma de pensar em relação a tudo que eu faço. Porque a gente acaba se botando num ambiente de opressão, achando que estamos agradando a Deus, quando Deus, na verdade, tem um jugo suave e um fardo leve para nós. E a gente não entende isso porque a gente mesmo fica impondo regras que Deus fala, é para ser natural, porque eu estou agindo dentro de você. E a gente tenta se transformar sozinho quando o Espírito Santo já está aí para te transformar. E não é assim que funciona. O problema número 2, o segundo preconceito, o conceito preconcebido, está em relação à libertinagem, à hipergraça. Muitas pessoas, em Efésios, Paulo fala que a graça não é, que a graça é um favor imerecido. Não, é um dom dado por Deus, que não é por esforço para você merecer. Então muitas pessoas entendem que por termos a graça, por nós não podermos fazer nada para poder alcançá-la e merecê-la, então não tem por que ser santo, porque a santidade não vai me salvar. E realmente a santidade não vai salvar ninguém. Não é porque você age como um santo que você vai ser salvo. Agora, a santidade e a salvação estão intrinsecamente relacionados. Não como causa e consequência em relação à santidade ser a causa da salvação, mas é o contrário. A salvação causa a santidade. Então, como assim? Eu posso agir corretamente todos os dias e não ser salvo. Mas se eu sou salvo, eu vou buscar agir corretamente todos os dias. Porque se eu entendo o que foi o sacrifício de Cristo por mim, se eu entendo o que Deus fez ao enviar seu Filho por amor a nós, para que Ele morresse numa cruz, num sacrifício que foi muito sério, muito doloroso, em que Jesus se afastou de Deus,
para que nós não tivéssemos que nos afastar. Quando a gente entende isso, a gente olha para Deus e fala: eu tenho que fazer alguma coisa. E então o Espírito Santo habita em nós quando recebemos Ele no batismo do Espírito Santo. E aí podemos começar a ser transformados à imagem e semelhança dele. Então você pode ser salvo, mas se você é salvo, você não pode deixar de andar em santidade, porque a santidade evidencia a salvação, mesmo não sendo sua causa. E aí, isso já entra no terceiro problema, que é a legalidade, que muitos acham que pelo esforço próprio são salvos e são santos. Então, eu sou santo porque eu obedeço à lei. Eu sou santo porque eu dou esmola todos os dias, dou dízimo todos os dias. E as pessoas acabam gerando um orgulho próprio, porque se eu estou fazendo isso e meu irmão não está fazendo, eu sou salvo e ele não. Sendo que Deus não olha para isso. Deus se importa mais com o porquê você está fazendo do que com o que você está fazendo. E Ele vai respeitar o seu nível de ignorância e o nível de conhecimento. E Ele vai te ensinar cada vez mais, para que você possa ser cada vez mais cobrado e cada vez mais poderoso na palavra dEle. Então, santidade está aqui para nos reconectar com Deus, para que nós possamos nos restabelecer com Ele. A santidade é a ponte para a intimidade com Deus. E a gente vai adentrar isso mais na frente. Em Lucas 15... versículo 1, fala assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Aqui a gente encontra dois grupos. O grupo dos publicanos e pecadores, que eram aqueles que afirmavam publicamente que não obedeciam à lei de Deus. E a gente vê o segundo grupo, que é o dos fariseus e escribas, que obedeciam às 613 leis do Antigo Testamento, do Pentateuco. E quando a gente encontra esses dois grupos, a gente vê os dois problemas que eu estava tratando anteriormente. O primeiro grupo, libertinos, não estavam ligando para a regra de Deus, não estavam ligando para a lei de Deus. E o segundo grupo obedecia fielmente à lei de Deus, mas apenas por fazer, e não porque acreditava verdadeiramente nela como uma mudança de caráter, mas fazia apenas para que fossem vistos, e o coração não estava naquilo. Então, qual desses dois grupos era o mais santo? Nenhum dos dois, porque os dois estavam perdidos, e Jesus veio para os dois. Só que um grupo estava mais apto, estava mais disposto a ouvir, enquanto o outro grupo era tratado pelo próprio Jesus como víboras, cobras, hipócritas, porque eles sabiam a palavra, eles tinham conhecimento, sendo que eles não praticavam. Então, quanto mais conhecimento, maior é o nível de responsabilidade que a gente vai ter. Então, se hoje você veio aqui para ouvir sobre santidade, é porque Deus está querendo começar a cobrar de você mais santidade. Aleluia. Agora, por que falar de santidade? Se ela é apenas a evidência e não o foco. Porque se ela não é o foco realmente, eu poderia falar sobre salvação, né? Para todo mundo ser salvo, todo mundo ir para o céu e show, é só isso que Deus quer. Não, não é só isso que Deus quer. Na verdade, a gente pode tratar a santidade como evidência. Mas santidade não é apenas a evidência, não vai apenas mostrar que você é salvo, até porque a Bíblia não está focada só na salvação. E isso a gente tem que tirar da nossa cabeça desde já. A Bíblia, o foco de Jesus ter vindo para a terra, o foco de Jesus ter morrido por nós, não foi para que nós fôssemos salvos apenas. Não, foi para que nós pudéssemos nos tornar santos. Então, é uma evidência da salvação, mas também é a finalidade da salvação. Então, a Bíblia, de capa a capa, vai narrar uma história, a história do Messias. Só que é a história do Messias que tem uma finalidade para vir aqui para a terra. Então, no Éden, Deus criou, no princípio, Deus criou os céus e a terra, já com uma finalidade, para ter relacionamento com o homem. Ele criou um homem para que pudesse se relacionar com ele todos os dias. E esse relacionamento foi quebrado com o pecado. E Jesus veio para salvar o homem, mas para principalmente restabelecer esse relacionamento. Só que esse relacionamento só pode ser estabelecido através da santidade. Porque Deus, sendo santo e perfeito, não compactua com o pecado, com as trevas. Então, a santidade, na verdade, é o foco principal da Bíblia.
Porque a salvação, apesar de ser muito importante, é apenas a porta de entrada para que a santificação comece, para que a santidade comece. Então eu não posso tratar a salvação, reverenciar a salvação e esquecer do resto. Porque aí a gente volta para aquele ponto da libertinagem, porque muita gente vem aqui na frente, aceita Jesus e volta para casa sendo a mesma pessoa e não busca mudar. Sendo que a mudança é o foco principal. Você se encontrar em Deus, você alcançar seu propósito, é o foco principal de Deus. Por quê? Porque Deus te ama e Ele quer voltar a se relacionar com você. Mas não tem como estar na presença de Deus sem estar andando em santidade. Por quê? Porque a linguagem de amor de Deus é a santidade. Existe o livro, né, 5 linguagens do amor, e tem a linguagem dos presentes, a linguagem das palavras de afirmação. Só que em Isaías 1, Deus fala que não suporta mais o cheiro dos sacrifícios do povo, porque o povo estava andando em pecado. Então a linguagem de amor já não é presente. A linguagem de amor de Deus já não é presente. E Jesus virou para os fariseus: vocês me adoram apenas com os lábios. Então já não é palavra de afirmação, que ele já estava repreendendo aí. Qual é a linguagem de amor de Deus? Como é que eu posso mostrar meu amor para Deus? Andando em santidade. Então a santidade está totalmente relacionada a amor, está totalmente relacionada a quem eu quero me tornar em Deus e ao quanto eu amo a Deus. E quando a gente entende que esse é o foco principal, se Deus é amor e eu tenho que andar em amor, e para eu demonstrar amor eu tenho que andar em santidade, então eu tenho que entender que eu preciso mudar. Então, como é que eu sei que eu sou salvo? Muitas pessoas me perguntam, né, nas redes sociais: TX, como é que eu tenho certeza que eu sou salvo? Eu não tenho certeza que eu sou salvo. Como é que eu vou saber isso? E um dia eu vi uma pregação com meus amigos, enquanto eu estava até aqui na igreja, eu estava pintando o DI com minha mãe. Eu sempre botava uma ministração para ouvir, eu estava ouvindo pregação mais chocante de todas. Eu fui ouvir para ver se era chocante mesmo, né? E ele fala: muitas pessoas acham que são salvas por ter confessado Jesus. No entanto, a salvação é tanto confessar quanto crer com o coração. É primeiro crer com o coração e depois confessar com a boca. Agora, você só sabe que você é salvo se a pessoa que você é hoje está melhor do que a pessoa que você era ontem. E todo dia eu vou avançando, vou crescendo, vou sendo edificado. Posso ter uma queda ou outra porque a gente é humano, a gente erra? Pode, mas é acidente. E aí, hoje eu tive uma queda, estou pior do que ontem, mas eu entendi minha queda, estou aprendendo, me arrependi, estou crescendo para não errar mais nisso. Eu entendo que eu estou num caminho de mudança, eu estou num caminho de crescimento, eu estou num caminho de santificação, que é o propósito principal da Bíblia. E se eu estou nesse caminho, se eu estou nesse processo, eu sou salvo. E aí eu tenho que ter certeza dessa salvação, para que eu possa continuar na minha fé. Porque como é que eu vou ter fé em algo, ter fé para ser santo, para andar em santidade, se eu não sei nem se eu sou salvo? Então olhe para si mesmo, olhe para o seu coração. Será que eu sou salvo? Será que eu realmente estou num caminho de mudança, de transformação? Ou se todos os dias eu tenho permanecido a mesma pessoa? Ou se o meu velho homem continua sendo eu hoje? Se eu aceitei Jesus apenas com a boca, eu só estava crendo no começo, e eu parei de crer por algum motivo, eu desfaleci na fé. Tem que ter essa avaliação própria. Porque a caminhada cristã e a caminhada de qualquer pessoa, cristão não na verdade, é uma caminhada parabólica, altos e baixos. Isso é normal. Eu estava lendo o livro Cartas do Diabo para o Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, é muito bom inclusive. Cartas do Diabo para o Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. É um livro muito bom porque é o diabo contando para um demônio, seu aprendiz, como derrotar os crentes. E aí você lê o livro para poder saber as estratégias do diabo. E ele fala que ele aproveita dos altos e baixos naturais da vida humana para colocar sementes de dúvida no ser humano. Porque existem momentos de avivamento e existem momentos de frieza. Momentos de avivamento, de frieza. Avivamento e frieza. Agora a frieza que eu falo é que você não está pegando fogo e sentindo aquilo tudo que você sentia. Porque fé não é por sentimento. E a gente entendendo isso, a gente entende que é normal. E o diabo fala para o seu aprendiz, no capítulo que ele fala sobre esses altos e baixos, ele fala:
aproveite os pontos baixos, porque é nos pontos baixos que a fé verdadeiramente é testada. E o caminho de santidade e a vontade de permanecer em santidade é testada, para ver se ele realmente está ali porque ele deseja conhecer mais a Cristo e estar nesse caminho, ou se ele está ali apenas por emoção, porque todo mundo está. Então você pode não estar no fogo, queimando e tal, mas se você permanece no caminho dele, permanece na palavra, e mesmo sem estar sentindo, você permanece crendo e crescendo todos os dias e buscando, o avivamento vai chegar de novo. E ele vai passar de novo, mas ele vai chegar de novo, e você não vai ser abalado. E o diabo vai tentar te derrubar nesses pontos baixos, nesses pontos de frieza, ele não vai conseguir. Só que você não pode duvidar da sua salvação. Eu achava quando eu era pequeno que você falar que é salvo era ser orgulhoso, né? Ser prepotente. Nossa, salvo, Não. Ter certeza da sua salvação é ter certeza de uma responsabilidade que foi imposta sobre você. Se eu sou salvo, então eu tenho uma responsabilidade para com o meu Deus que me salvou. Tem a parábola do filho pródigo. Creio que a maioria aqui conheça. O filho mais novo pede para o seu pai a herança. O pai dá a herança, esse filho vai embora, gasta a herança toda, com mulheres, com festas, com bebida, perde todo o dinheiro, vai trabalhar com os porcos ao ponto de comer a alimentação deles, ao ponto de desejar comer a alimentação dos porcos. Então ele percebe que ele está pior do que os servos do seu pai. Então ele volta para a casa do pai, para pedir para ser um servo, porque ele não acreditava que era mais digno de ser tratado como filho. Quando ele chega na casa do pai, o pai o abraça, festeja, o recebe e sacrifica um cordeiro para ele, para festejar. O pai, naturalmente falando, tinha que matar um cordeiro para o filho para festejar a volta do filho que tinha gastado todo o dinheiro dele? Não tinha. Um pai natural botaria ele para ser escravo mesmo, servir. No entanto, esse pai, que representa Deus, abraçou o filho e festejou a sua volta. Agora vamos enfatizar alguns pontos. Naquela época, normalmente você só recebia a herança quando seu pai morria. Então o filho pedir para o pai a sua herança, era ele literalmente falar para o pai: eu queria que o senhor estivesse morto, para eu poder ter sua herança. E o pai tinha o direito de, se o filho fizesse isso de acordo com a lei, de colocar ele em praça pública e apedrejar. Então a gente já percebe que esse pai é diferente, porque o pai vai pegar a parte de sua propriedade, vai vender para dar o dinheiro para o filho. Segundo ponto, o filho gasta o seu dinheiro, a herança do pai, com bebidas, mulheres, festas. E isso para um povo judeu, que nas leis tudo é pecado, significava que ele estava totalmente depravado, totalmente. Então não é, ele só gastou se divertindo, não, ele gastou pecando, indo totalmente em afronta com o seu povo. Terceiro tópico, depois que ele perdeu todo o dinheiro, ele foi comer com os porcos. Os porcos para os judeus é um dos animais mais impuros. Então ele foi para um lugar de imundície que ninguém deveria chegar nem perto. E ele volta para a casa do pai. E aí o pai mata aquele cordeiro para ele. E o salva. O que é que esse filho merecia? Ele não merecia absolutamente nada. Nada. Mas o pai o abraçou e o acolheu. Agora imagina a cabeça desse filho no dia seguinte. Quando ele acorda, percebe que ele está numa cama que ele não merece, tomando um café da manhã que ele não merece, com empregados que ele não merece, que ele deveria estar no lugar dos empregados, usando uma herança que não é mais dele, porque a dele ele já gastou.
E se ele foi aceito como filho novamente, significa que ele tem acesso à herança novamente. Então, qual é a posição desse filho quando o pai pedir alguma coisa para ele? Qual vai ser a posição desse filho? Filho, você pode ir no campo colher o trigo? Para mim, por favor? Não, pai. Vocês acham que ele teria coragem de dizer não? Esse é o nosso posicionamento diante de Deus, deve ser o nosso posicionamento diante de Deus. Porque a gente não faz por ser obrigado. A gente não faz porque existem leis e regras que nos obrigam a isso. A gente faz porque a gente entende o peso da salvação. Nós estamos sendo santificados todos os dias em gratidão ao que Deus fez por nós lá atrás. E outra, a santificação não é ruim. Pode parecer ruim se afastar de algumas coisas, pode parecer ruim se afastar de algumas pessoas, pode parecer ruim não fazer algumas coisas que você antes estava acostumado a fazer. Só que o processo de santificação é um processo de pureza. E ser puro nunca é ruim. Andar na verdade nunca é ruim. Ser altivo nunca é ruim. Ser corajoso nunca é ruim. Saber quem você é nunca é ruim. E desabrochar o propósito que estava escondido, um talento e dom que estava escondido, nunca é ruim. Então ele nos salvou, nos santifica e nos leva para um caminho de glória que deveria ser só dele. Por isso a santificação é tão importante. Porque a santificação, a santidade, vai comprovar quem eu sou em Cristo e vai demonstrar o meu amor por Ele, pelo que Ele fez. Mas e a fé? A gente entendeu a santificação. A gente entendeu a importância de andar em santidade, a importância... E eu poderia entrar em muitos mais assuntos em relação à santidade em si, mas como é fé para a santidade, e a fé? Onde ela entra? Para você andar em santidade, você deve ter fé. Porque sem fé, é impossível agradar a Deus. E sem fé você não faz nada. Até porque imagina, mudar sua vida totalmente por conta de uma pessoa que você nem acredita. Não tem sentido. Isso não acontece. Então para você andar em fé, você primeiro tem que acreditar em Deus. Acreditar em Jesus. Mas primeiro você deve acreditar que a santidade é possível. Eu quero ser santo como Deus é santo, como Jesus é santo. Mas é possível andar em santidade mesmo? Porque eu aprendi, quando eu era pequeno, que eu sou pecador, continuo pecador. E Jesus é perfeito, eu não mereço a graça dele, eu continuo sendo um verme. Eu não mereço o que Jesus fez por mim. Eu não mereço ser seu filho. Eu sou pecador ainda, eu continuo andando em pecado. Abre em 1 Pedro 1:15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Passa. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Agora abre em Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, passa, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Agora Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, aqui a Bíblia relata várias e várias vezes a ordenança de andarmos em santidade. Agora um Deus que quer nos ajudar, um Deus que nos salvou, um Deus que nos capacita com o Espírito Santo, vocês acham que Ele ia pedir algo que é impossível da gente fazer? Ele nos ama, Ele nos libertou, nos resgatou, nos tirou do império das trevas. Por que Ele cobraria algo que é impossível da gente fazer?
E aí a gente entra no segundo tópico. Você deve confiar em Deus. Porque a falta de confiança... Porque uma coisa é acreditar que Deus existe. E aí você é crente. Mas aí até os demônios são crentes. Acreditam que Deus existe. Agora, ser cristão é confiar no sacrifício de Jesus. É confiar em Deus, ao ponto de entregar sua vida por Ele. Ao ponto de estar disposto a morrer por Ele, porque Ele já morreu por nós antes. Então, a gente precisa confiar que o plano de Deus é perfeito. Desculpa. O plano de Deus é perfeito. E o plano de Deus é possível. Você confiando no caráter de Deus, você entende que se Ele pediu para você ser santo, significa que Ele não só é possível, como Ele nos capacita para tal. Efésios 5:3. Não, calma. Perdão, 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que possam suportar. Deus pede para você andar em santidade. Deus pede para você se entregar por Ele. Mas quando você decide andar em santidade, começar a crescer em santidade, não significa que as batalhas vão parar. Na verdade, significa que você está se erguendo diante das batalhas. E vai começar a enfrentar. E quando você começa a enfrentar, é quando começa a ficar difícil. Porque antes, você fazia parte do exército inimigo. E agora você virou a casaca. Para poder derrotá-lo. Sendo que ele vai tentar te derrotar sempre. E não é uma batalha fácil. E a Bíblia não fala em momento algum que vai ser fácil. Mas fala que vai ser leve. Como assim? Você está mudando de natureza. Romanos 12:2 fala que você deve mudar sua mentalidade. E a mudança de mentalidade não é um processo fácil. Por quê? Porque você está lidando com hábitos. Está lidando com quem você era, com sua identidade antiga. Seu velho homem. E você só vai conseguir andar e avançar quando você entender que o seu velho homem não define mais quem você é hoje. Porque esse velho homem foi lançado no mar do esquecimento. Mas o diabo tem ótimos mergulhadores. E você deve estar sempre atento para as armadilhas dele. Mas Deus é fiel. E Ele sabe que vai ser difícil. E Ele sabe que o processo é doloroso. Ele sabe que para um ser humano que cresceu e foi criado, construído, uma personalidade, numa família destruída, nos valores destruídos, errados, Ele sabe que para quem só conhece o pecado, para quem só teve contato com o pecado a vida toda, não vai ser fácil mudar de vez para a santidade. Ele sabe disso. E por isso Ele é fiel. Na verdade Ele é fiel, Ele é Deus. Mas Ele deixa claro que Ele é fiel. E Ele quer que nós confiemos nele. Ao ponto de que Deus é fiel. Bota aí 1 Coríntios 10:13. Deus é fiel, tão fiel, que Ele não vai deixar que essas... E Ele é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Você vai ser tentado, mas Deus é fiel. Toda tentação que vier, você vai ser capaz de vencer. Toda tentação que vier, não vai ser forte o suficiente para te derrubar. Porque quem habita dentro de você é o próprio Deus. E existe alguma coisa mais forte do que Deus?
Não existe. E se o maior guerreiro, o maior general está dentro de você, será que é possível você perder alguma batalha lutando? Não é possível você perder. Agora é possível você perder se você se entregar. Quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Ele vai providenciar o escape. Agora, de quem é a responsabilidade de aproveitar esse escape e se permanecer em santidade? É nossa. E aí está a tentação. Porque a tentação vai na nossa natureza pecaminosa. E aí a gente entra no terceiro tópico. Para você manter sua fé e andar em santidade, você deve acreditar que é um santo lutando contra o pecado. Você deve acreditar, crer verdadeiramente que você é santo. Sai tão estranho para algumas pessoas ouvir isso. Há um tempo atrás saiu um vídeo na internet de... eu nem lembro quem era, mas falando, nós somos santos, somos Deus nessa terra, e eles foram... a comunidade cristã na internet destruiu eles, dizendo que era tudo herege. Mas porque não entendeu o que isso significa. Porque uma coisa é você falar que você é santo e você é um Deus com orgulho, por ser perfeito. E aí ninguém é. E aí se você falar isso, você vai estar realmente em pecado. Abre em... 1 João 1:8. 1 João 1:8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Passa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Passa. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E passa. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então vamos lá. Não podemos afirmar que não temos pecado. Então se você fala que você é santo, que você é um Deus nessa terra, porque você é perfeito, não peca, você está pecando. Porque ninguém é perfeito. Então você está mentindo. O único perfeito que já andou nessa terra foi Jesus Cristo. E nós usamos Ele como exemplo. Nós lemos já, Ele falou, sede santos como eu sou santo. No entanto, quando a gente lê 1 João 2:12, volta aí, 2:12. 2:12 não, 2:1, onde estava antes. Perdão. Para que vocês não pequem, se porém alguém pecar. Então vamos lá. Eu não vivo sem pecado. É impossível eu não pecar, digamos assim, nessa natureza humana que eu estou agora. Porque eu sou um ser carnalmente imperfeito. No entanto, eu fui transformado ao aceitar Jesus em uma nova criatura, e meu espírito foi santificado quando eu aceitei Jesus. Então eu sou santo, aonde? Espírito. Eu sou um espírito, então eu sou santo. Agora, meu espírito habita um corpo pecaminoso, uma carne pecaminosa. E nós temos uma alma que deve ser transformada, que é onde estão nossos pensamentos e nossas emoções. Então vamos lá. Eu sou espírito. Então se eu fui transformado, eu sou santo. Porque se o espírito é santo e eu sou espírito, eu sou santo. Agora, quer dizer que eu não peco mais? Não. Mas quer dizer que agora o pecado não tem mais autoridade sobre minha vida. Antes eu era pecador. Então sim, nós éramos pecadores. Por quê? Porque nós andávamos em pecado, deliberadamente. E o pecado exercia domínio sobre nós. No entanto, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos nova criatura.
espíritos santificados, nos tornamos santos, como Deus é santo. Só que nossa carne continua com os desejos, continua com as vontades, continua com a tentação. E se eu não controlar minha carne, eu vou estar pecando e vou estar atingindo diretamente o meu espírito que foi santificado. E como eu falei, é impossível você andar na presença de Deus, estar com Deus e estar próximo de Deus, ter intimidade com Ele, se você não andar em santidade. Então o seu espírito que é santo, ele vai começar a ficar preso e impossibilitado de andar nos frutos e de ter contato com Deus. Abre em Efésios 5:3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não precisa passar não. Ele está falando de quem aqui? Para os santos. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei que eu sou santo, se eu não sei quem eu quero me tornar, como é que eu vou permanecer numa caminhada com um alvo focado, sabendo quais são minhas atitudes a serem tomadas, sabendo lutar contra o pecado? Então você deve ter fé em quem você é. Eu sou um santo, lutando contra o pecado. Por quê? Porque eu ainda estou nesse mundo, e esse mundo é dominado pelo império das trevas. E se o império das trevas está aqui, minha carne ainda não está santificada, eu ainda estou, esqueci a palavra agora, eu ainda estou, eu ainda posso cair. Ainda estou vulnerável ao pecado, isso. Eu ainda estou vulnerável ao pecado. Mas o pecado não pode mais me dominar. Então eu caio no pecado se eu não pegar o escape que Deus tem para mim. Em 1 Coríntios 6:11, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Foram lavados, foram santificados, foram justificados. Esses verbos estão no passado, no presente ou no futuro? Passado. Foram lavados, foram santificados. O Espírito de vocês já foi santificado. Então, se você está com um problema em um pecado de estimação, se você está com um problema numa tentação específica que você não está sendo capaz de suportar, confesse aquilo que você é, para que o diabo escute. Minha carne quer muito fazer isso, mas eu sou santo, e eu não vou fazer isso, porque agora quem domina é o Espírito. Agora é fácil no começo? Não. Requer força, requer determinação, requer suor, requer lágrimas. Mas com o passar do tempo, aquele pecado que você achava que ia ser impossível de vencer, já ficou tão para trás, que você nem lembra mais. Porque agora novas tentações surgiram. Você cresceu em Deus. E o diabo tentou te derrubar de várias formas diferentes agora. Por quê? Porque se você cresceu, você está salvando mais pessoas. E o diabo vê você agora como uma ameaça. E ele vai tentar te derrubar de todas as formas possíveis. E aí a gente teve a ministração, fé para vencer. Para continuar. Não desista dessa caminhada, não desista dessa jornada. Você é santo, um santo lutando contra o pecado. Não mais pecadores. Não mais pecadores.
Pare de confessar que você é pecador. Porque a gente confessa que nós somos santos, porque nós cremos que nós somos santos, e nós somos santos porque cremos. E se nós cremos nisso de verdade, confessamos aquilo que nós cremos, isso se torna real para nós. Agora, se eu ficar confessando que eu sou pecador, se eu ficar dizendo que eu continuo andando em pecado, se eu continuar dizendo que eu não sou capaz de vencer, eu não vou vencer, nunca, porque eu estou confessando isso. E para finalizar, o último tópico, em relação à santidade, é que eu devo crer totalmente para isso, crer em Deus, crer em mim, na minha nova criatura, crer no amor, andar em amor e não esquecer o temor. Porque realmente Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abre em Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Passa. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Deuteronômio 10, 12. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Amor e temor não são opostos, não estão separados. Quando você tem santidade, você está mostrando a Deus que você ama, mas que você o teme também. Temer não é ter medo. Temer é ter respeito, honrar, saber que Deus tem um poder acima de você, que Deus é santo e deve ser exaltado da forma como Ele deve ser. Temer a Deus é saber que você não merece, mas que Ele te deu, e você o respeita por isso, honra por isso, e que Ele merece todo o seu amor e todo o seu carinho. O temor não é o foco, você não obedece a Deus apenas por temer a Ele, porque se você obedecer a Deus apenas por temer o que Ele pode fazer, isso não é amor, e você na verdade está em pecado, porque aquilo que não provém de fé é pecado. Agora, se você ama a Deus e teme a Ele, se você permanece no temor, você permanece longe do pecado, porque quando você não tem temor, você não tem medo do pecado, do que o pecado pode fazer com você. Eu vi uma ministração do Luciano Subirá que ele fala assim: o amor é o paraquedas e o temor é o paraquedas reserva. Quando você pula de paraquedas, tem um paraquedas e um paraquedas reserva. Porque nem sempre a gente vai permanecer num constante amor do tipo de Deus, porque nós somos seres humanos. Em Apocalipse fala, a igreja de Éfeso, que eles perderam o primeiro amor. Agora, o que é que vai nos impedir naqueles momentos em que nosso amor desfalecer, de pecar? O temor. A meta não é usar o paraquedas reserva. Nós estamos pulando para usar o paraquedas principal, que é o amor. Nosso foco é andar em amor. Agora, quando esse amor falhar, que eu esteja com o meu temor em dia, para que eu não caia naquilo que Deus já me livrou. Vamos fechar nossos olhos. Quero que você avalie seu coração agora. Que você olhe para dentro de si e veja aqueles desejos, aquelas intenções no seu coração que estão em desacordo com Deus. Aquela parte de você que você sabe que precisa mudar. Aquelas áreas que precisam ser mais santificadas. E agora que você coloque no altar de Deus como sacrifício a Ele. Pai querido, meu Deus, o louvor pode subir. Pai querido, meu Deus, obrigado, Jesus, por ter morrido por nós. Obrigado, meu Deus, por seu amor incondicional,
por seu amor tão grande que não me deixou desfalecer, por seu amor que me resgatou. E eu te peço perdão, meu Deus, por ainda haver áreas, por ainda existir áreas dentro de mim que não estão totalmente conectadas contigo, que não estão totalmente ajoelhadas aos teus pés. E hoje, Pai, eu reconheço essas áreas, eu reconheço aonde o Senhor não tem sido centro, e eu te coloco como centro. Eu mato hoje meus interesses, Senhor. Eu mato hoje o meu egoísmo nessas áreas, Pai. Eu mato hoje o meu desejo por esses pecados, Senhor. Porque eu não sou mais dominado por esses desejos. Eu sou um espírito. Eu sou santo porque o Senhor me fez santo, o Senhor me santificou. E aquilo que estava me prendendo hoje não vai mais me prender. Todas as cadeias estão sendo quebradas, todos os grilhões estão sendo quebrados, porque o Senhor é muito maior do que qualquer pecado, o Senhor é muito maior que qualquer abismo, o Senhor é muito maior do que qualquer desejo meu, e eu entrego minha vida a Ti, porque eu Te amo, porque eu Te temo, e porque eu sei que sem o Senhor não sou nada, e eu sei que tudo que há de bom em mim é porque o Senhor colocou, e é porque são as partes de mim que se parecem mais contigo. Então eu te agradeço pela minha libertação. E eu me vejo agindo e exercendo o propósito que o Senhor tem para mim, sendo cada dia mais santo como o Senhor é, ao ponto de poder olhar para os outros e dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Assim eu oro e já te agradeço. Amém. Sejam abençoados pela prática dessa palavra.